Pastor Rodrigo. Vamos dar uma salva de palmas a Jesus pela vida do pastor Rodrigo. Pastor Rodrigo, pastor da Catedral do Emanuel, Igreja Metodista Central de Resende, superintendente distrital lá também, um grande amigo. Mas eu trouxe aqui não é só, ele só para amizade, não. Eu creio que Deus vai trazer, através da vida dele, uma unção de crescimento para a nossa igreja. Esse homem aqui, para a honra e glória de Deus, ele começou a pastorear uma pequena igreja, uma igrejinha, como eu disse domingo de manhã, talvez pegava essas cadeirinhas aqui do lado. E hoje é uma das maiores igrejas metodistas para a honra e glória de Deus. E eu creio que ele há de ministrar sobre nós essa unção, que nós vamos chegar lá, amém, irmãos? Então receba, ouça o que Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Vamos orar por ele? Estenda a sua mão. Pai querido, nós abençoamos, ó Deus, a vida do Rodrigo. Declaramos, ó Deus, que o nosso coração está aberto para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós, ó Deus, o abençoamos, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz do Senhor Jesus, amém? É uma alegria enorme estar aqui nessa noite com vocês, estar com meu amigo pastor Bruno, com a minha amiga pastora Ludmila, estar revendo um amigo de infância, que é o Rodrigo Correia. Cadê ele? Aqui. Precioso esse menino, né? Tivemos momentos maravilhosos juntos. O seu pai, o pastor Moacir, foi meu pastor durante toda a minha infância, durante 11 anos. Eu pude conviver assim a minha infância e adolescência junto com o Rodrigo, com o Vinícius, e foi um tempo maravilhoso, né? De boas lembranças, de boas recordações. Tinha mais ou menos assim uns 20 anos que eu não vi o Rodrigo. E hoje eu pude vê-lo, isso para mim é motivo de muita alegria. Amém? Que Deus te abençoe, Rodrigo. Abençoe sua família, em nome de Jesus. E é muito bom podermos estar aqui, porque sabemos que Deus está fazendo neste lugar uma grande obra. Pela manhã, a minha esposa Marilene pôde ministrar, e foi bênção. E agora à noite, Deus me deu esse privilégio de estar ministrando. Eu e Marilene estamos felizes de estarmos aqui. Estamos com o nosso pequenininho, que é o Davi, que já correu essa igreja toda, né? Ele ama deitar no chão da igreja. É sua atividade preferida, rolar no chão da igreja. Mas isso é bênção de Deus, ele se identifica muito com a casa do Senhor. O dia que não tem culto, ele chora, né? Ele fala, pai, eu quero ir para a igreja. Nós também temos uma menina de 11 anos, que é a Maria Eduarda. Ela não veio, porque ela está participando de um retiro de adolescentes lá em Resende, e por isso ela não veio. Então nós louvamos a Deus, trazemos um abraço da Catedral do Emanuel para esta igreja, e eu creio que Deus tem algo muito especial para a vida dessa igreja. A marca principal do ministério do pastor Bruno, que eu já conheço há alguns anos, há vários anos, é o avivamento. Aonde o avivamento chega, algo tremendo acontece. Aonde o avivamento chega, as barreiras são quebradas. Aonde o avivamento chega, as vidas são quebrantadas, são tratadas, são curadas, são libertas. E cada vida começa a gerar uma nova vida. E aí você se torna verdadeiramente o ventre de Deus. Amém? Significa que você vai gerar vida. Significa que você vai gerar discípulos e discípulas para Jesus. Toda igreja, ela precisa entender que ela precisa multiplicar. Há uma unção de multiplicação sobre a vida da igreja. Há uma unção de crescimento sobre a vida da igreja. Eu estou lá em Resende, ministrando sobre Atos dos Apóstolos. Estamos fazendo uma série de pregações. O que percebemos na igreja de Atos é uma unção de crescimento. Pedro faz um sermão, chama o povo ao arrependimento, o povo entende,
e quase 3.000 pessoas são batizadas. Logo após, um capítulo à frente, Pedro e João entrando no templo, eles se deparam com um coxo de nascença. O coxo pede uma esmola, e Pedro olha para aquele coxo novamente e diz: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O coxo levantou. Todos ficaram assustados. Pedro faz um segundo sermão. E aí o número de discípulos, após aquele sermão, já chega a 5.000. A igreja que antes tinha quase 3.000, ela já passa para uma segunda multiplicação. E com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Havia sobre a igreja de Atos uma unção sobrenatural. Há sobre a igreja metodista do Centenário essa mesma unção. Com grande poder, a igreja metodista do Centenário dá testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Com grande poder, essa igreja anuncia que só há salvação em Jesus Cristo. Com grande poder, essa igreja chama as pessoas ao arrependimento. E o que vai acontecer? Vidas e mais vidas e mais vidas irão se render ao Senhor Jesus. Esse é um tempo favorável de Deus para essa igreja. Esse é um tempo de avivamento. Esse é um tempo de crescimento. E eu quero falar sobre avivamento, sobre crescimento, através de uma experiência de um homem de Deus. Este homem de Deus chama-se Isaías. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Assim que você encontrar, coloque-se em pé, por gentileza. Lá em Resende nós já passamos por 3 multiplicações. E nós estamos agora orando pela 4ª multiplicação da igreja. E Deus está nos dando muitas vidas. E nós conseguimos agora chegar à comunidade cigana da cidade. Que coisa linda, irmãos. Você chegar no culto e ver aquele monte de ciganas louvando a Deus, adorando a Deus. Começamos uma célula na comunidade cigana. E eles ficaram tão felizes que eles falaram o seguinte para o líder: nós vamos construir uma tenda para a célula. E eles fizeram uma linda tenda, decoraram essa tenda. E até mandaram me perguntar quais as cores que eles poderiam colocar. Eu falei, todas. E eles vão enfeitar mais ainda a tenda, porque eles querem a presença de Deus na comunidade deles. Quando o avivamento chega, as vidas são alcançadas. Eu quero que você entenda que Deus está potencializando você para ser um ganhador de vidas, para ser um discipulador, para ser um consolidador. Há uma unção de Deus sobre você nessa direção. A igreja metodista do Centenário é uma igreja abençoada. Você pode dar glória a Deus por isso. A vida de Deus está aqui. E a vida de Deus que está aqui precisa alcançar quem ainda não está aqui. Isaías 6 diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, vamos ler juntos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra
está cheia da sua glória. Você pode dizer que Teresópolis está cheio da glória de Deus? Então diga assim: Teresópolis está cheio da glória de Deus. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, é a tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus, amém. Pode se sentar. Para falarmos sobre avivamento, nós temos que começar a abordar um assunto que é a base do avivamento, é o assunto que gera avivamento, e este tema chama-se santificação. O autor de Hebreus diz que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Josué disse ao povo: santificai-vos hoje, neste momento, e o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Para haver santidade na nossa vida, para haver esse quebrantamento, para ver realmente esse tempo de crescimento espiritual, onde a nossa vida é tratada, onde recebemos um novo coração do Pai, onde o nosso caráter é transformado, onde de fato as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Precisa haver, em primeiro lugar, uma visão espiritual, uma experiência com Deus. Isaías aqui, ele é chamado para ser profeta, e o seu chamamento para ser profeta se dá através de uma visão espiritual. Nessa visão, ele diz de forma muito clara nos versículos 1 e 2: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo, serafins estavam por cima dele. Isaías vê a glória de Deus, ele tem uma experiência com essa glória. Meu amado, minha amada, você tem visto a glória de Deus na sua casa? Você tem visto a glória de Deus no seu ministério? Você tem visto a glória de Deus no seu casamento, nos seus filhos? A glória de Deus precisa estar em nós. Você precisa ver o Senhor. Você precisa sentir a presença do Senhor. Quando Isaías tem essa visão, não é apenas um momento de êxtase espiritual, não é só um momento assim de emoção, foi um momento de quebrantamento. Eu não sei como é que é a sua vida com Deus, o seu tempo com Deus. No meu tempo com Deus, às vezes eu começo quietinho, lendo um texto, orando. De repente eu coloco um louvor no celular, começo a adorar. E geralmente a glória de Deus enche o quarto, enche a casa. E eu começo a falar em línguas. E eu começo a louvar, eu começo a adorar, e eu começo a receber de Deus, a glória de Deus vem e me visita. Você precisa se encher da glória de Deus todos os dias.
Você precisa se encher dessa experiência todos os dias. A sua casa, o seu quarto, precisa ser um lugar de oração. Eu estava compartilhando com o pastor Bruno um livro que eu estou lendo sobre igreja emocionalmente saudável, onde o autor coloca o seguinte, que a prioridade dele é o tempo dele com Deus, o tempo dele com a família, o tempo dele com a igreja. Ele é um pastor, e tudo que vem para prejudicar o tempo dele com Deus, o tempo dele com a esposa, o tempo dele com os filhos, o tempo dele com a igreja, ele rejeita. Sabe por quê? Tempo com Deus é a prioridade. Se você quer ver a glória de Deus, você precisa separar todos os dias um tempo com Deus. Se você quer ver a glória de Deus, você precisa aprender a desligar o seu celular. Esquecer durante um tempo que existe o WhatsApp, Facebook, parar tudo. Deixar avisado na sua casa, olha, eu estou orando. Se alguém chegar me procurando, diga que eu não posso atender, eu não posso falar agora, que eu estou falando com o Rei dos Reis. Eu estou invocando aquele que é o Todo-Poderoso. Há muitos anos atrás, eu li um livro de Paul Yang-Shu, onde ele fala sobre o tempo com Deus. E ele fala no seu livro que quando ele tira o tempo dele com Deus, ele não atende ninguém, ele não fala com ninguém. E um dia o presidente da Coreia queria falar com ele. E ligou para a igreja várias vezes durante o dia. E a secretária só dizia o seguinte: ele está orando, ele não pode atender. E aí, no final daquele dia que o presidente conseguiu falar com ele, e ele disse para o presidente da Coreia do Sul: só me perdoe não poder lhe atender, porque eu estava falando com alguém mais importante que o senhor. O senhor é só o presidente da Coreia do Sul. Eu estava falando com o Rei dos Reis, com aquele que governa o mundo. Meu amado, minha amada, você precisa buscar a Deus como prioridade. Você precisa ter tempo com Deus. Quer avivamento para a sua vida? Tenha tempo com Deus. Busque a face do Senhor. Em segundo lugar, Isaías se depara com a santidade de Deus. No meio daquela glória, ele ouve os anjos, os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Você serve a um Deus santo. Eu me lembro nesse texto da experiência de Moisés, quando ele ouve a voz de Deus na sarça ardente, e ele se aproxima. O que Deus fala para ele? Epa, espera aí, tira as sandálias dos teus pés, se humilha. Você tem que se humilhar, porque você está diante da minha presença que é santa. Nós precisamos aprender a termos esse processo de nos humilhar continuamente diante da face de Deus. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás ao meu favor. Você precisa se humilhar diante da santidade de Deus. Você precisa se apresentar a Deus numa atitude de humildade, reconhecendo que santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você precisa tirar as sandálias dos teus pés, porque o seu Deus é santo. Não dá para adorar de qualquer jeito. Não dá para servir de qualquer jeito. Não dá para estar no ministério de qualquer jeito. É melhor que não esteja. Até porque é uma sentença para quem faz mal feito. Há um juízo de Deus para quem faz mal feito. E qual é o juízo de Deus? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, maldito aquele que cultuar a Deus relaxadamente. Maldito aquele que trabalhar no ministério, servir a obra de Deus de qualquer jeito. Existem 3 tipos de pessoas que servem na igreja. Há aqueles que servem
com uma visão de empregado. Se eu receber para fazer isso, eu faço. Estão me pagando? Vão me pagar? Um dia eu ouvi de um irmão, sou empregado da igreja não. Querem que eu venha aqui a semana toda resolver isso? Vou vir não. Vocês não me pagam nada. É a visão de empregado. Existe um outro grupo que tem a visão de voluntários. O voluntário, ele só serve quando ele tem o quê? Tempo. Ele não tem compromisso com aquela causa. Ele tem compromisso com um tempo específico. É uma hora que eu sirvo. É 30 minutos? É 30 minutos que eu sirvo. O voluntário, se ele pertence ao ministério X, e naquele dia uma pessoa escalada teve um problema e não pôde vir, e o coordenador pergunta: quem pode suprir essa lacuna hoje no nosso serviço ministerial aqui? O que é que ele fala? Não é o meu dia na escala, eu não posso. Eu já tive experiência de não ter professor para as crianças no dia, e de pedir a alguém fala: olha, não é o meu dia hoje, eu não posso. É a visão de voluntário. Agora existem aqueles e aquelas que têm a visão de servos. Levanta a sua mão direita e dá glória a Deus pelos servos. O servo, ele diz o seguinte: eis-me aqui, eu estou aqui para servir. Não é o meu dia, eu não estou na escala, mas eu fui chamado para servir. O servo, ele não está preocupado em aparecer. Ele não está preocupado em ter o melhor dia na escala. O servo, ele está preocupado em ser instrumento da glória de Deus. E ele serve de bom humor. Ele serve cantando. Ele serve feliz. E ele está pronto. Da mesma forma que ele está pronto para pregar, ele está pronto para lavar um banheiro. Ele está pronto para tocar um instrumento, se ele souber, lógico. Ele está pronto para ficar na portaria, no estacionamento, com as crianças, na cozinha, porque ele teve uma experiência com Deus. E ele entende que ele é parte importante no corpo de Cristo. E no corpo de Cristo, ele tem um trabalho muito especial, que é cooperar para o crescimento do corpo. Uma igreja só multiplica se as ovelhas do rebanho dessa igreja entenderem que cada um tem que fazer a sua parte. Cada um precisa cooperar naquilo que for possível. Cada um precisa dar o seu melhor. Cada um precisa realmente fazer com excelência a obra de Deus. E quando Isaías se depara com essa santidade de Deus, ele olha para a sua vida. E quando ele olha para a sua vida, pastor Bruno, ele dá um grito. Qual é o grito de Isaías? Ai de mim, estou perdido. Sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, viram o Senhor dos exércitos. Coisa boa, maravilhosa, é quando a experiência com Deus gera dor em nós. Gera dor. Ele sentiu uma dor. Ele se sentiu tocado. Ele se sentiu confrontado por aquela santidade, pelo tamanho de Deus, pela glória de Deus, pelo poder de Deus, pela santidade de Deus. E ele fala: eu estou perdido. Talvez você que nessa noite está falando a mesma coisa. Ai de mim, que estou pecando nessa área da minha vida. Ai de mim que falo demais. Ai de mim que julgo os outros sem parar. Ai de mim que estou adulterando. Ai de mim que eu sou um viciado em pornografia. Ai de mim porque não consigo ser fiel a Deus na oferta, no dízimo. Sou um infiel. Ai de mim que não consigo cuidar bem da minha casa.
que não consigo investir tempo de qualidade com a minha esposa, com os meus filhos. Ai de mim que não consigo me organizar financeiramente. O maior problema dos brasileiros, irmãos, não é a crise. A crise é um problema grande, lógico, não vamos ignorar. Mas a maior dificuldade dos brasileiros é a organização financeira. Se você quiser uma palavra profética para você prosperar financeiramente, eu tenho. E ela é muito simples. Receba aí. Gaste menos do que você ganha. Quem quer gastar menos do que ganha aí vai prosperar. Vai sobrar dinheiro. Vai sobrar dinheiro. É simples. Tem pessoas que querem fazer campanha de oração para serem prósperas, querem subir um monte, pode fazer tudo isso. Mas se não aprender a gastar menos do que ganha, nunca vai prosperar. Conversa com quem prospera. O cara controla tudo. Está de olho em tudo. E está sempre gastando menos do que ganha. Essa é uma regra simples. Então é muito importante que você, ao olhar para dentro de você, você perceba aonde estão os seus erros. Aonde está o seu pecado? Isaías foi claro: o meu pecado está na minha boca. Sou homem de lábios impuros. Isaías devia ser um fofoqueiro, um maldizente, só falava palavrão, palavra torpe. Era um homem boca suja. Mas no momento que você confessa, você tem uma orientação muito preciosa de Provérbios 28:3. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Você precisa confessar os seus pecados nesta noite. Pecado tem nome. Pecado tem nome. Ah, o meu pecado é o vício da pornografia. É um nome. Você precisa se humilhar diante de Deus e sacrificar esse pecado no altar. Deixar esse pecado no altar. Meu pecado é a fofoca. Deixa a fofoca aqui no altar. Meu pecado é o julgamento. Deixa o julgamento aqui no altar. Meu pecado é o adultério. Deixa o adultério aqui no altar. Quem confessa e deixa. Não adianta confessar e continuar. Não adianta confessar hoje e amanhã continuar no mesmo pecado. Quem confessa precisa caminhar na luz que é Jesus. Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo te libertou. Amém? Você pode dizer glória a Deus por isso? Para a liberdade foi que Cristo te libertou. E aí ele continua: permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a julgo de escravidão. Quantas pessoas, amados e amadas, vivem uma gangorra espiritual. Confessa, deixa essa semana. Semana que vem, pastor Ludmila, volta de novo. Aí confessa e deixa por mais 30 dias. E depois volta de novo. São pessoas que estão amarradas ao inferno. São pessoas que estão amarradas ao pecado. E o pecado não pode mais dominar a sua vida. Você não está mais debaixo da lei, e sim da graça de Deus. Quer avivamento na sua vida? Tem que haver santidade. Para haver santidade tem que haver quebrantamento. Tem que haver confissão de pecados. Tem que haver renúncia. E naquele momento que Isaías confessa, ele é purificado. Que coisa linda. Versículo 7 retrata a purificação de Isaías. Para você entender, vamos ler o 6 também. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca. Tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e
perdoado o teu pecado. O Senhor quer nos purificar nessa noite. Oh, Xaramassuri canta lá, Bassaramanaya. Você pode levantar as suas duas mãos aos céus e dizer: Senhor Jesus, purifica a minha vida. Purifica a minha vida. Me liberta de todo o pecado. Me liberta de toda a desobediência. Me liberta de toda a transgressão. Ele está tocando em você agora. Sinta o toque de Jesus. Se você está sentindo o toque de Jesus agora purificando você, apenas glorifica o nome dele. Exalte o nome dele. Celebre o nome dele, porque ele está tocando em você. O pecado não vai ter mais domínio sobre a sua vida. Você não está debaixo da lei, sim da graça. Se confessardes os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar, oh Xaramanaya, de toda a iniquidade. Então receba a purificação de Deus. Receba a purificação de Deus. Receba a purificação de Deus. Ah, meu Pai, purifica o teu povo nessa noite, Senhor. Se você caminhar um pouco com a sua Bíblia para um próximo profeta chamado Ezequiel, no capítulo 36, Ezequiel nos diz o seguinte, versículo 23: Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando vindicar a minha santidade perante elas. O Senhor está vindicando a santidade dele, está trazendo de novo. Nós queremos dizer nessa noite, como diz a canção: faz de novo, Senhor. Faz de novo, traz a sua santidade novamente. Nós queremos nos comportar como Moisés se comportou, tirar as sandálias dos pés. Faz de novo, Senhor. Faz de novo como o Senhor fez com Isaías. Nos purifique, porque Ele está trazendo de novo santidade. Olha o que diz o versículo 25 de Ezequiel 36. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Ele está limpando a sua vida. Ele está transformando o seu caráter. E sabe o que vai acontecer? Olha o que diz o 31. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos. Está no 31? E dos vossos feitos que não foram bons. E aí vem algo tremendo, que eu chamo de profundo arrependimento. Repita comigo: profundo arrependimento. Tereis nojo de vós mesmos, por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. É você olhar para aquilo que você fazia e ter nojo. É você olhar para o adultério e falar: misericórdia, isso nunca mais pertence à minha vida. É você olhar para a tela do computador e falar: pornografia, nunca mais. É quando alguém se aproximar para uma fofoca e você falar o seguinte: vai falar sobre mim e sobre você? Não, é sobre o João. Então nós só vamos continuar esse assunto se o João estiver aqui. É profundo arrependimento. É você não querer de novo jugo de escravidão. Lembra lá Gálatas 5:1? Permanecei, pois, firmes, e não os submetais de novo a jugo de
escravidão. Nessa purificação, onde o Senhor te dá um novo coração, uma nova mentalidade, você chega a duas conclusões importantes. Primeira delas, eu nunca mais quero ser o que eu era. Diga comigo, eu nunca mais quero ser o que eu era. Segundo, eu nunca mais quero fazer o que eu fazia. Repita comigo, eu nunca mais quero fazer o que eu fazia. Tremendo isso. Sabe por que você não quer ser o que você era, fazer o que você fazia? Porque o Senhor te purificou. Ele te deu um coração novo, um espírito novo. Ele criou em você um espírito reto e inabalável, como diz o Salmo 51. E aí você recebe essa purificação. Isaías, então, recapitulando um pouquinho. Primeiro ele tem uma visão espiritual, uma experiência. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele vê o Senhor. Depois ele percebe a santidade de Deus. Depois ele olha para a vida dele e vê o seu pecado. E ele grita de pavor, de dor. Ai de mim. Reconhece o seu pecado. E logo após, ele é purificado. Acontece o quê? A libertação. Quantos creem que o Senhor Jesus liberta? Vou perguntar de novo, você poderia fazer um barulho santo, amém? Quantos creem que o Senhor Jesus liberta? Ô glória! Evangelho de João. Ô glória! O que diz o Evangelho de João? Capítulo 8. E conhecereis a verdade? Se pois o Filho vos libertar, o Senhor Jesus está pronto para te libertar. O Senhor Jesus está pronto para te transformar. E no meio dessa transformação, no meio dessa busca por santidade, Isaías é purificado, é liberto, é transformado. E aí vem a voz do Senhor. Diga comigo, a voz do Senhor. Deus fala, amém? Quem que já ouviu a voz do Senhor? Gente, Deus fala. Deus fala. Eu passei assim uma semana orando por uma estratégia lá para a nossa igreja, para a escola dominical. E Deus não falava nada. Eu pegava uma folha, anotava várias coisas que vinham na minha cabeça, olhava para aquilo tudo e falava, não é Deus, é só a minha cabeça. E aí, eu pedalo um dia, saio para pedalar, estou pedalando lá, orando. Num determinado momento, Deus vem e me fala tudo. E eu chego em casa, primeira coisa, eu pego o meu iPad e começo a anotar tudo aquilo que Deus tinha falado comigo lá na pedalada. E até me perguntaram, você está copiando isso de quem? Quem te deu essa ideia? Eu falei, não, é só o Espírito Santo mesmo. E foi Ele quem deu. Foi Ele quem deu a estratégia. Foi Ele quem deu os temas. Porque Deus fala. Ele quer falar com você. Ele quer se comunicar com você. E aí vem a voz do Senhor para Isaías. Depois disto, versículo 8. Ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? O que Isaías responde? Disse eu, eis-me aqui, envia-me. Sabe o que Isaías estava dizendo? Senhor, eu estou aqui. Já fui liberto. Fui purificado. O Senhor pode me usar. Eu agora vou ser um servo. Eu não vou ser empregado do teu reino. Eu não vou ser voluntário no teu reino. Eu vou ser um servo no teu reino. Quantos querem avivamento de Deus para essa igreja? Quantos querem alcançar essa cidade para Jesus? Eu quero dizer para você que tudo começa com arrependimento. Arrependimento gera santificação.
Isaías se arrependeu. Ai de mim, estou perdido, sou homem de lábios impuros. Ele se arrependeu. Pergunto para você nessa noite, com toda certeza, eu preciso que você me responda, com sinceridade. Você está arrependido dos seus pecados? Você já começou a ter nojo do que você fazia? Você quer seguir aquele propósito? Eu não quero mais ser o que eu era. Eu não quero mais fazer o que eu fazia. É necessário arrependimento, porque arrependimento gera santificação. E a santificação? Santificação gera avivamento, pastor Bruno. Os céus se abrem, o fogo cai, as vidas são libertas, pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Deus começa a conceder dons espirituais à igreja. Avivamento é algo forte. Agora, o que o avivamento gera? Avivamento gera crescimento. As vidas começam a ser alcançadas. As vidas começam a ser atraídas. As vidas começam a chegar. E deixa eu ousar em dizer, multidões começam a chegar. Eu vejo multidões chegando aqui no Centenário e perguntando aonde é a igreja do avivamento, aonde é o lugar onde a glória de Deus se manifesta, aonde é o lugar que Deus está fazendo maravilhas. E você vai poder dizer, pode entrar, é aqui, é neste lugar. Este é o lugar onde Deus está operando de forma sobrenatural. O Salmo de número 16, no versículo 3, nos diz algo poderoso. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, dos quais tenho todo o meu prazer. O prazer de Deus está em nos ver caminhando em santidade. Quer gerar prazer em Deus? Vive em santidade. Deus vai olhar e vai dizer, ali está um santo, ali está uma santa, ali está uma igreja santa, ali está um povo santo, ali está um povo que me busca e que me honra, não com os lábios apenas, mas com as atitudes. Sabe quando que o seu avivamento começa a funcionar plenamente? Na segunda-feira. O melhor dia da igreja é a segunda-feira. Hoje aqui é só o treinamento. Diga, nós estamos no treinamento. O trabalho é amanhã. O melhor dia da igreja é a segunda-feira. Quando todo mundo no seu trabalho estiver murmurando, reclamando, xingando, e você começa apenas a dizer glória a Deus, aleluia. E você começa a dizer obrigado Jesus por esse trabalho. É quando todo mundo começa a dizer lá na empresa, que a empresa faliu e vai fechar. E você chama os colegas e diz, olha, nós vamos orar ao Deus que tudo pode. E você tendo uma oportunidade, vai até o dono da empresa e diz, olha, assim diz o Senhor. E tem uma palavra de Deus para ele. Amanhã é dia de avivamento. Alguns dizem que a segunda-feira é o dia da preguiça, né? É um dia ruim. Para nós não existe dia da preguiça, não existe dia ruim, porque este é o dia que o Senhor fez. Alegremos-nos e regozijemos nele. Amanhã é dia de avivamento em Teresópolis, onde a igreja do Senhor vai estar espalhada. Cada um trabalha num lugar, num setor, numa empresa, num comércio específico, numa área específica da cidade. Amanhã, a igreja do Centenário, pastor Bruno, está espalhada por essa cidade, levantando mãos santas. Cadê a sua mão santa aí? Amanhã você está levantando mãos santas nos bairros dessa cidade, profetizando que este lugar pertence ao Senhor Jesus,
profetizando salvação de vidas, ganhando vidas, discipulando pessoas, consolidando vidas, pregando o Evangelho. Lá na nossa igreja tem um irmão chamado Cláudio Faustino. Ele é funcionário de uma das empresas lá da região. E ele teve um problema espiritual antes de se converter. Ele começou a ficar possesso, endemoniado. E um dia ele ficou possesso lá no trabalho, de madrugada. E o chefe dele ficou preocupado e falou assim: ó, manda chamar um táxi. Vamos levar esse rapaz para um centro espírita para resolver esse problema. Um homem de Deus chamado João disse o seguinte: não vai não. Eu vou te levar na igreja. Quem vai te libertar é Jesus. Cláudio Faustino teve um processo longo de libertação. Saiu o demônio para todo lado. Hoje ele é um intercessor. Hoje ele e a família servem a Jesus. Se o João lá na empresa não tivesse interrompido, o táxi estava na porta. Ele foi e disse: ó, diga para o chefe que você não vai. Quem vai cuidar de você sou eu. Amanhã de manhã, quando nós sairmos daqui, eu vou te levar para a igreja. E lá nós vamos orar e expulsar esse capeta. Você precisa interromper o trabalho de Satanás lá na sua empresa. Você precisa interromper o trabalho de Satanás no seu bairro, na sua rua. Porque onde o avivamento chega, a cidade é transformada. O bairro é transformado. Eu quero convidar você nessa noite, meu amado, minha amada, a entender isso. Deus está levantando a Igreja Metodista do Centenário para uma grande obra nessa cidade. Deus está levantando homens santos, mulheres santas neste lugar. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não querem apenas serem frequentadores de igreja, mas querem ser a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus. Você tem autoridade de igreja. Quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, está dizendo que não prevalece contra a sua vida. Eu não sei se você já ouviu algum crente fraco, Zé Ruela, falando que tem medo de mal olhado. Já viu isso? Não, olharam para mim, eu fiquei doente. Olharam para o meu carro, eu bati. Olharam para o meu carro, alguém veio e raiou meu carro todo. Irmãos e irmãs, alguém que pensa assim, misericórdia. A promessa de Deus para você é: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Uau! Você não vai ser atingido. Você é protegido por Deus. Se você crê que esta unção está sobre a sua vida, se coloque em pé em nome de Jesus. Oh, xarabassuri, canta alabás. Levanta suas duas mãos aos céus. Começa a glorificar o nome santo de Deus. Começa a falar: Deus, eu quero avivamento para a minha vida. Eu quero avivamento para a minha casa. Eu quero avivamento para os meus filhos. Eu quero avivamento para a minha esposa. Eu quero santidade, Deus, eu me arrependo. Aproveita para confessar. O que encobre as suas transgressões não prospera, jamais irá prosperar. Mas quem confessa e deixa alcançará misericórdia. Quer misericórdia? Confessa e deixa. Quer misericórdia? Quer o perdão de Deus? Confessa e deixa. Confessa e deixa. É um tempo de mudança de vida, mudança de caráter. O ministério de louvor, por favor. Há uma unção de Deus tremenda sobre este lugar. Nós queremos nos humilhar, Senhor, diante do teu altar. Nós queremos sacrificar aquilo que vai nos custar, vai nos doer, Senhor. Amado e amada, a santidade custa caro, requer renúncia, é muito caro, dói. Dói. Viver em santidade dói.
A gente entra numa crise, mas é uma crise que gera vida. É uma crise que gera vida. Começa a falar com o Senhor. Enquanto nós começávamos a ministrar essa canção, você que quer santidade para a sua vida, sai do seu lugar e vem aqui ao altar. Você que quer deixar aqui no altar todo pecado, toda desobediência, toda transgressão, você vai vir e vai dizer: começo hoje uma nova história. Eu começo hoje uma nova história. Ei Deus, estamos aqui, Espírito Santo, corações abertos. Pode vir com força. Venha com coragem. O inimigo vai tentar te atrapalhar dizendo que você não vai conseguir. Este lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abrir os olhos do meu coração. Venha fazer uma aliança com o Senhor. Eu posso de viver em santidade, enxergar e entender. Ora Sharamanaia. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Esse é o tempo de quebrantamento para a igreja. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Aramacharamanaya. O teu toque abrir os olhos do meu Jesus coração. toca em você agora. Ele tira as tuas iniquidades e Ele te purifica enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Olha que coisa Mas linda. vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. És tu, Senhor, a nossa herança, a nossa glória! esperança. Oh, Xarabassurie Manaia. És tu, ó Deus. Ere Xarabassuri canta lavar. A minha força é o teu amor. Oh, glória! Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Oh, meu Deus! A minha
toda a vida, sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Senhor, trate dessas vidas agora. Toque nessas vidas. Todo pecado agora seja renunciado, seja confessado, seja abandonado. Que esse teu filho receba a libertação, que essa tua filha receba a libertação, que haja um profundo arrependimento, Deus, um profundo arrependimento, que haja um profundo arrependimento, meu Deus, e que o Senhor toque agora, purifique agora, purifica essa igreja, Jesus, purifica este altar, Jesus, passa o teu fogo, passa o teu fogo, 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 fogo purificador, passa o teu fogo neste altar, Senhor. Passa o teu fogo em cada espaço físico dessa igreja, passa o teu fogo em cada ovelha deste rebanho, e purifica, 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 purifica cada casa, purifica cada família, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada adolescente, cada criança dessa igreja. Purifica, Jesus, purifica, purifica, transforma, transforma. Levante suas mãos aos céus. Sobre você agora vem a unção de Deus, a glória de Deus. Oh, xarabalabalaia, receba o Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo, receba os dons do Espírito Santo, receba a autoridade do Espírito Santo de Deus, receba a sabedoria do Espírito Santo. Suas mãos estão ungidas, você está ungido, a igreja está ungida para marchar, para vencer, para ganhar vidas, fazer discípulos e discípulas para Jesus. Apenas diga: Senhor Jesus, eu me apresento, eis-me aqui, usa-me, eu quero ser um servo, uma serva a teu serviço. Oh Jesus, eu quero trabalhar no teu reino, eu quero produzir frutos dignos de arrependimento. Diga de novo: eu quero produzir frutos dignos de arrependimento, em nome de Jesus. Pode aplaudir forte, aplauda forte, aplauda forte ao Rei dos Reis. Ele te purificou, oh, oh, oh. Ele te libertou, Ele te transformou. Peraí, olha aqui para mim. Volta não, olha aqui para mim. Quantos aqui talvez estão voltando para Jesus hoje? Ou aceitando? Fica aqui, todos vocês. Nós já vamos terminar. Se há alguém hoje voltando ou aceitando Jesus pela primeira vez, onde você estiver, eu quero que você levante assim a sua mão, porque eu quero orar especialmente pela sua vida. Alguém aqui que estava longe de Deus, longe da igreja, mas quer a partir de hoje voltar para Jesus, ou aceitar Jesus. Eu não sei se há, mas eu quero te dar essa oportunidade hoje. Há alguém aqui hoje? Faz assim com a sua mão, bem alto, para que eu possa orar pela sua vida.
Alguém, com um sorriso no rosto, pergunte para essa pessoa que está do seu lado assim: você tem certeza da sua salvação? Pergunta aí. Se tu não tem, tu já tinha que ter levantado a tua mão rápido. Nós temos uma vida aqui para Jesus. Bate forte, irmãos, é salvação. É salvação. Aleluia. Glória a Deus. Tem mais alguém? Levante assim, nós vamos terminar. Há mais alguém? Faz assim. Já tem festa, né, irmão? A festa garantida. Mas tem mais alguém? Eu vou terminar. Há alguém? Levante sua mão agora. Você é livre. É hoje, é hoje, é hoje, é agora. Há mais alguém? Se não há, estenda sua mão agora sobre essa jovem. Pai querido, grandes coisas o Senhor fará na vida dela. O nome dela é escrito no livro da vida. E uma nova história, uma história maravilhosa vai ser escrita. Nós a abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa que está do seu lado e diga assim: você vai viver um avivamento maravilhoso. Diga para ele aí na galeria, aqui embaixo, diga: você vai viver um avivamento. Amém?